Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou chegando aqui através das redes sociais, mais precisamente o Facebook, para vos deixar um ensinamento da palavra de Deus. E o ensinamento que eu quero ministrar para vocês é sobre a doutrina da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é bíblica. Há respaldo bíblico para dizer que a Trindade existe, é bíblica. Bom, é sobre isso que eu estarei abordando no estudo que eu farei nesta hora. Se você ficar comigo, você vai aprender que a doutrina da Trindade é bíblica e que o Pai é Deus, Jesus também é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Mas antes de eu ministrar o ensino da agora, eu quero te apresentar o meu curso teológico. É isso mesmo, o meu curso teológico. Eu sou professor de teologia e eu quero lhe instruir acerca do ensinamento da palavra de Deus. Eu vou te ensinar o que a Bíblia diz sobre as principais doutrinas da palavra de Deus. Você vai aprender comigo 14 disciplinas, 14 matérias. Você vai estudar comigo sobre a doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina dos demônios, doutrina da salvação, doutrina da igreja. Você vai estudar 14 matérias: exegese, hermenêutica bíblica, escatologia. Você vai estudar as principais matérias da teologia, com um valor pequeno, simbólico, que caba no seu bolso. Amém? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui nos comentários, vou deixar fixado. E se você tiver interesse em estudar comigo, você vai me mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou deixar logo abaixo do vídeo, e aí eu vou estar te explicando melhor. Pastor, pessoalmente não tem como eu tomar o curso. Não, tem também, você vai estudar comigo online através do aparelho do seu celular. Amém? Vamos lá. A doutrina da Trindade é bíblica. Antes, porém, deixa eu te explicar o que é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, como eu proferi anteriormente. A doutrina da Trindade ensina que só existe um único Deus, composto por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um, mas esse um não é absoluto, é um composto. Deus é um, composto por 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas que formam um só Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, primeiro ponto: Deus é um, não é 3. Deus é um. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas ensinam que Deus é um. Mas esse um não é absoluto. Esse um é composto por 3 pessoas. Por que 3 pessoas? Porque a Bíblia apresenta o Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus e o Espírito Santo sendo Deus. Então, essas 3 pessoas formam em substância, em essência, um único Deus. Então, Deus é um, como as Escrituras Sagradas nos ensinam. Deus é um. Para nós cristãos, para nós que acreditamos em Deus, Deus é um. Mas esse um é composto por 3 pessoas. Amém? O primeiro ponto é esse. A doutrina da Trindade ensina claramente que Deus é um. Porém, esse um é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E eu quero mostrar aqui claramente que a Bíblia apresenta Jesus sendo Deus e o Espírito Santo também sendo Deus. Vamos lá. Quero começar
Sobre o Pai, ninguém tem dúvida. O Pai é Deus. Agora, vamos analisar o texto. Vamos ver se a Bíblia também diz que Jesus é Deus. E vamos ver também se a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Vamos começar por Jesus. Porque o Pai, ninguém tem dúvida que o Pai é Deus. Então vamos ver se a Bíblia diz que também Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Vamos lá. João capítulo de número 1. Eu quero abrir a Bíblia e mostrar para você que a Bíblia diz em João 1:1 que Jesus é Deus. Está escrito assim em João capítulo de número 1, versos 1. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então observe, João capítulo 1, versículo 1. E no princípio ele era o Verbo. Quem é o Verbo aqui em João 1? O Verbo é Jesus. Se você continuar a leitura, você vai ver que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É uma referência sobre Jesus. Mas no versículo 1 está escrito assim: e no princípio ele era o Verbo. Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, que Deus, o Pai. E o Verbo estava com Deus, se referindo ao Pai. E o Verbo era Deus. Ou seja, o texto deixa claro que o Verbo estava com o Deus Pai e também ele era Deus. Então temos aí o Deus Pai e temos também o Deus Filho, apresentado por João, capítulo 1, versículo 1. Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. A Bíblia vai chamar Jesus de Deus. Até o profeta Isaías diz que Jesus é Deus. Eu quero te apresentar a luz da Bíblia. Isaías 9, versículo 6 está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome, o nome de Jesus, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías, quando escreve seu livro, ele vai dizer que um menino, Jesus, quando vier sobre a terra, ele será chamado de Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então observe, eu quero frisar aqui, é que Isaías vai dizer, na sua revelação, quando Jesus viesse, ele seria chamado de Deus Forte. Até o profeta Isaías, na sua visão futurística, ele vai dizer que o menino será chamado de Deus. Então Jesus, como ser humano, ele também era Deus. Vamos ler outro texto. Tito, capítulo 2, versículo 13. Estou abrindo a Bíblia, o texto bíblico, para ler com você. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 3. Já que eu abri aqui, que seria o próximo versículo que eu ia utilizar, era Atos 20, 28. Deixa eu ler aqui logo, já que eu abri a Bíblia em Atos. Deixa eu ler aqui, Atos 20, 28, está escrito assim. Leia comigo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então observe aqui, qual foi o Deus que comprou com o seu próprio sangue? Jesus. Jesus foi quem comprou o seu povo com o seu próprio sangue. Jesus. Então, e a Bíblia diz que Deus comprou com o seu próprio sangue.
Deus não tem sangue, Deus é espírito. A Bíblia diz lá em João 4 que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se o Pai é espírito, o único que tomou forma humana, que podia dar o sangue dele pela humanidade, é Jesus. E a Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue. Então, que Deus é esse? O Pai? O Espírito Santo? Ou Jesus? Então, Deus derramou o seu sangue. Quem é esse Deus que derramou o seu sangue? Jesus. Então, a Bíblia chama aquele que derramou o seu sangue pela humanidade de Deus. Vamos ver Tito. Vamos ler agora Tito, capítulo 2, versículo 13. Eu estou te mostrando na palavra. Tito, deixa eu procurar aqui. Tito, capítulo de número 2, versículo 13. Cadê? Está escrito assim. Deixa eu só pegar aqui Tito e você vai comprovar comigo que de fato Tito também confirma que Jesus é Deus. Vamos lá? Tito. Eu estou te mostrando, à luz das Escrituras, que a Bíblia chama Jesus de Deus. Deixa eu abrir aqui. Segunda Timóteo, aqui em Tito, capítulo de número 2, versículo 13, está escrito assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então observe que até em Tito, capítulo 2, versículo 13, está dizendo que aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Então, eles estavam esperando a bendita vinda gloriosa do nosso Deus e Jesus Cristo. Nosso Deus, Jesus Cristo. Então, baseado nesses textos, fica claro, fica evidente de que Jesus é Deus. Aí quando a gente abre em Atos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, versículo de número 3, a Bíblia chama o Espírito Santo também de Deus. Atos 5, versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentasse no seu coração estas coisas? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então observe que no versículo 3 está escrito que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E no versículo de número 5 está escrito que ele não mentiu aos homens, mentiu a Deus, provando claramente que quem mente ao Espírito Santo está mentindo a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então temos aí a pessoa do Pai, que é Deus, temos aí o Filho sendo chamado de Deus, e temos também o Espírito Santo sendo chamado de Deus. Mas não são três deuses, é um Deus só, composto por três pessoas. As três pessoas é chamado de Deus. As três pessoas gozam dos mesmos atributos divinos, gozam da mesma essência divina. O que o Pai pode fazer, o Filho também pode, o Espírito Santo também pode. O que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem.
O Pai é digno de glória, o Filho também é digno de glória, o Espírito Santo também é digno de glória. O Pai tem todo o poder, sim, o Filho também tem todo o poder e o Espírito Santo também tem todo o poder. O Pai é digno de louvor, sim, o Filho também é digno de louvor e o Espírito Santo também é digno de louvor. Eu posso orar ao Pai? Sim, com certeza. Também posso orar ao Filho? Sim. E também pode orar ao Espírito Santo. Porque os atributos é compartilhado para as três pessoas. Todas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, gozam do mesmo atributo divino. O que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem. Eles gozam da mesma essência, da mesma substância, gozam do mesmo poder e é digno de glória tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo de Deus. O que o Pai pode, o Filho também pode. O Espírito Santo também pode. Amém? Então, fica aí essa palavra. A doutrina da Trindade é bíblica. Deus abençoe a todos e compartilhe esse ensinamento bíblico.